Comecei pelo projeto do desenho, selecionei uma rosa e uma caveira, um desenho que eu gosto bastante, e dá pra gente trabalhar preto e sombra, textura, suavidade, então é bastante tatuado também. Selecionei ali as partes da rosa que eu queria, né? Tirei o excesso das folhas, né? Coloquei um círculo para fazer a composição, já que é na pele artificial e o formato dela é circular, então fiz a composição de forma a encaixar ali, ficar uma composição legal mesmo para pele artificial. Corrigir as tonalidades. No Photoshop a gente pode mexer na dessaturação, na saturação da imagem de acordo com as cores. Foi ali o que eu fiz, e agora eu estou tirando o excesso de informação da caveira ali, justamente para a gente não se preocupar, para a gente não ficar vendo coisas além da imagem. Isso vai nos ajudar na hora de produzir, né, a tatu. Menos informação a gente vai precisar ver, menos informação a gente vai precisar decodificar, então fica mais rápido para a gente tatuar. Fiz o stencilzinho, eu gosto de fazer stencil na mão quando é trabalhos mais complexos, então tá aí o stencilzinho feito na mão, né? Esse lápis que eu uso é um lápis H, 9H, 8H, né? Mas a partir do 2H ele já é firme o suficiente para fazer nosso stencil. Então coloca lá, faz o stencil, marca todas as coisas do jeito que você acha que vai ficar bom, né? E feito esse processo, vamos colocar ele na pele artificial. Já coloquei e já vamos ter aqui, ó, o resultado do stencil. E pronto, é só deixar secar. A pele artificial deixa secar aí pelo menos uns 10, 15 minutinhos e podemos começar a tatuar. Eu sempre trabalho por blocos, então é isso que eu estou mostrando aqui. A gente tem que selecionar um bloco de tatuagem e começar a tatuar nesse bloco. Isso faz com que na tatuagem na pele, isso vai fazer com que a tatuagem seja menos dolorida. Então a gente seleciona um bloco e vai trabalhando nesse bloco. Peguei a agulhinha ali de pintura, de traço, para fazer as marcações. Depois eu venho aí com a agulhinha de pintura para preencher, né, para pretear esse fundo que a gente tinha deliberado que seria escuro. Então ele já está aí, negócio pintar, fazer o que a gente planejou na referência. E ali, depois de fazer o fundo mais escuro, trabalhei a sombra da folha, né? E daí com as tonalidades certinhas e fazendo um sobretom com as texturas. Primeiro eu acertei a tonalidade, depois trabalhei um pouco da textura da folha e agora preteamos o fundo. Agora eu vou marcar a rosa, sempre com um sumizinho clarinho, justamente para na hora da gente fazer a sombra, esse traço não marcar. Aqui eu desacelerei o desenho, desacelerei o vídeo, aliás, para a gente ver como é que faz. E o movimento é um movimento de pêndulo, né? Pode ser um semipêndulo. Quando a gente está saindo de uma linha, a gente vai partir dessa linha, a gente entra mais retinho na linha e sai num movimento de pêndulo. Na parte da sombra suave, também sempre um movimento de pêndulo, ou seja, não vai marcar a agulha nem na entrada nem na saída. Agora eu já acelerei novamente para a gente já ter
mais dinâmica aí para a gente ver o resto do processo do trabalho, o vídeo não se alongar demais. Aqui estou finalizando a parte da rosa. A gente tem que, aqui eu estou trabalhando com uma sombra suavezinha, escondendo aquela marcação que eu fiz. Ó, aí eu estou trabalhando com a agulha de lado, né, a Magnum de lado, justamente para fazer a textura da rosa. Então a gente tem que entender que a Magnum é um pincel e esse pincel, ele pode ser utilizado de diversas formas. A gente não precisa se limitar, né, a usar uma ferramenta só de um jeito. Então a gente pode pegar, usar a agulha de pintura para fazer textura, a gente pode usar a agulha de traço para fazer textura, né? E aí eu estou trabalhando um pouco das texturas e dos contrastes com a agulha de traço. Depois da rosa estar praticamente pronta, eu ainda vou trabalhar para chegar em um contraste maior com as agulhinhas, com a agulha de traço, né? Essa daí é uma 7RL. Essa agulha que eu uso, que eu gosto muito de usar, daí é uma peculiaridade minha, é a 7RL 040. Para definir bem a rosa, agora eu pego e faço aquele tracinho esperto para a gente marcar o contraste, porque na parte de fora vai ser pintado de preto. Então o traço ele é importante para marcar bem esse plano, né? Esse plano do preto do tom claro para o preto intenso. Agora eu pego aí a agulha de traço para fazer as texturas da caveira. Primeiro, aí eu fiz o inverso, trabalhei a textura primeiro e depois eu vim com a Magnum. Mesma coisa aí na folhinha da rosa. Fui trabalhando aí as texturas da caveira com a agulha de traço, né? Fui construindo a textura da caveira, construindo ali as partes onde são mais escuras. Lembrando que a agulha, quanto menos agulha, quanto mais agrupada for a agulha, mais intensidade, mais pressão ela vai fazer na pele. É por isso que o traço ele é muito mais intenso, a pele não vai oferecer tanta resistência quanto uma agulha muito maior, uma Magnum maior. Então cada coisa tem aí as suas peculiaridades e a gente tem que entender do material, as peculiaridades do material, para a gente conseguir chegar num trabalho de qualidade, para a gente conseguir extrair o máximo de cada agulhinha. O dentinho ali é texturado, também fui texturando ali com a agulha de traço. E aí na parte que é escura, eu já peguei, já fui com a Magnum. A gente pode fazer isso com uma buchinha para ficar mais intenso, mas a Magnum já resolve bem, né? A Magnum de 9 já resolve muito bem. Lembrando que a agulha reta, ela vai pigmentar mais, ela vai marcar um pouquinho mais nas bordas. E a agulha para fazer uma sombra mais suave é a Magnum Round, aquela que as agulhinhas são abauladas, né? As agulhas do meio elas são mais para frente, né? Porque a deformação da pele, quando a gente pega e perfura a pele vai descer, então vai marcar menos essa agulha Magnum Round. Aí comecei na textura na parte de cima da caveira, né? Depois de já ter feito ali os dentinhos da caveira, e é paciência, né? Essa tatuagem aí demorou mais de 2 horas para ser feita. E aqui a gente vai ter aí
ela sendo feita em um pouco mais de 15 minutos. Mas dá para entender bem a ideia. Nessa parte aí, eu estou trabalhando com a agulha de Magnum, porque eu não quero marcar, né? Então eu quero que a caveira ela esteja desfocada nesse ponto, e é por isso que eu estou utilizando a agulha de Magnum. Eu não estou fazendo um traço, né? O traço ele vai servir para deixar o trabalho focado, né? Deixar um efeito mais agudo, né? Não sei se me fiz entender, mas quando a gente trabalha com a Magnum, a gente dilui um pouco. Então é por isso que a gente tem que saber trabalhar bem com a Magnum e com a agulha de traço. Não dá para fazer toda uma tatuagem com uma agulha de Magnum. Na verdade dá, mas quando a gente vai trabalhar em realismo e a gente vai querer efeitos específicos, a gente tem que saber trabalhar bem aí com os dois grupamentos de agulha, tanto de traço quanto a de pintura. E aqui eu vou continuando, né? É muito importante numa tatuagem de preto e sombra a gente respeitar o espaço vazio. Espaço vazio na pele, né? Esse espaço onde não vai tinta, que depois a gente pode adicionar branco, é um espaço que vai fazer com que a tatuagem tenha durabilidade, né? Porque a gente precisa de contraste. Uma tatuagem boa é uma tatuagem que tem bastante contraste. Quanto mais contraste a gente conseguir na pele, mais durável vai ser essa tatuagem. Por isso que o old school é uma tatuagem durável, porque a gente tem a intensidade do preto, né, a intensidade do traço e a pele, né? Todas as tatuagens old school, uma tatuagem bem feita, ela vai ter a pele ali para sustentar essa parte mais escura. Aqui, essa relação a gente tem que produzir ela na hora do projeto, porque muitas vezes a gente tende a escurecer muito, né? Porque a gente fica vendo a sombra ali na referência e a gente tende a escurecer demais. Então a gente tem que cuidar para não passar a mão, né? Para não pesar na mão, porque quando a gente pesa demais a tatuagem fica muito sem contraste. A gente vai querendo colocar sombra, querendo que o trabalho fique muito melhor, e daí a gente passa do ponto e a tatuagem fica fica com baixo contraste. Cheguei aí na parte da textura ali, né? Ali na parte de dentro do olho, trabalhei um pouquinho mais no fundo. Lembrando que eu estou construindo a tatuagem a partir de blocos, né? Eu vou trabalhando a partir dos blocos, eu faço a marcação, trabalho sombra, textura, trabalho tudo que eu preciso trabalhar naquele bloco, justamente porque a pele vai aquecer, vai ser um pouquinho mais tranquilo para o cliente sentir a tatuagem, né? Então, assim a tatuagem não fica tão dolorida, né? Se a gente trabalhar peças, a gente pode trabalhar peças maiores quando a gente trabalha dessa forma, assim, por blocos. No final, se a gente for aplicar o branco, inevitavelmente vai ter um pouquinho mais, né? Ou então a gente pode aplicar dentro do bloco, só que daí a gente tem que ter o tempo de coagulação, né? Ou tempo de pele. Muita gente fala em tempo de pele, mas é justamente o corpo coagular ali para que a gente possa seguir sem manchar as partes que a gente já trabalhou. Agora, nesse último bloco, essa parte aí eu marquei com uma linha, né? Justamente porque eu queria contraste. Então, o contraste a gente vai ter mais contraste quando a gente passa uma linha, a gente divide bem o plano do escuro pro claro, né? E essa parte aí é uma parte que não vai tinta na parte clara. Então
é importante a gente ter essa marcação precisa. Diferente da parte de trás lá, que eu só usei a Magnum, que era justamente para desfocar. Então tem aí um trabalho de foco e de desfoque na tatuagem, né, para ela ficar mais realista, para ela ficar mais perceptível. E aí estamos nos encaminhando para o final da tatuagem, né, as últimas sombras ali. Essa sombra também está carregada de textura. Então eu fiz a sombra e vou trabalhar aí a textura com a agulhinha de traço, né? A gente não pode trabalhar duas intensidades. Se a parte da sombra for muito intensa, a gente pode machucar a pele se a gente for com o traço de forma intensa também. Então, quando a gente vai trabalhar a textura, a gente trabalha uma das coisas intensa e uma das coisas mais leve. Aí eu coloquei a sombra mais leve, a textura também é mais leve, então aí eu não vou me preocupar de machucar a pele. Mas se a textura for mais intensa, a gente tem que cuidar para a gente não pegar muito forte com a Magnum. E se a gente for pegar forte com a Magnum, a gente tem que ir com calma aí na agulha de traço. Limpei e agora estou corrigindo, né? É importante a gente olhar o trabalho, a gente fazer pausas para a gente conseguir ver aonde é que a gente pode melhorar o trabalho. Para isso é importante que a gente pare, que a gente vá fazer alguma outra coisa, que a gente dê um descanso para a visão, né? Justamente porque às vezes a gente tatua muitas horas olhando para a referência e a gente acostuma o nosso cérebro, fazendo com que a gente acredite que a gente está fazendo exatamente igual, e às vezes a gente dá um tempo e a gente acaba vendo aonde a gente pode melhorar. E ficou assim o nosso trabalho. Espero que você tenha gostado.